volta já. Agora a gente vai falar sobre um assunto que eu achei extremamente curioso. Já tinha ouvido falar da geração X, da geração Y, da geração Z, muitas vezes? Agora tem uma geração nova pintando por aí. Na verdade, ela já pintou há algum tempo, mas aí o pessoal está começando a observar ela com outros olhos, né? Para conversar sobre isso, eu estou recebendo aqui Luciano Pires, que é comunicador. Tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo. Tudo bom, jóia com você? Tudo sim. Geração T, eu achei extremamente curioso. Se a gente parar para pensar, realmente, né, é uma geração que está vindo aí com força total, mas com uma força que precisa dar uma trabalhada, podemos dizer assim, né? Explica para o pessoal de casa o que é essa geração T. Na verdade, isso é uma grande bagunça, né? Essa geração sempre existiu. Isso começou com um amigo meu, francês, que mora no Brasil há bastante tempo. Ele estava num evento voltado à tecnologia, esses eventos que a molecada vai, que fica todo mundo lá falando sobre novas tecnologias, sobre Facebook, essa coisa toda. E ele prestou atenção numa coisa, era uma série de palestras. Ele me ligou indignado dizendo o seguinte: cara, eu estou aqui vendo as palestras, a molecada está toda sentada, todo mundo tweetando, todo mundo com seu iPhone, com seu iPad, mandando mensagem. E quando termina a palestra, o palestrante pergunta: alguma pergunta? E ninguém pergunta nada. E aquele silêncio. Dá para ouvir até o grilinho cantando. Então ele falou o seguinte, falou: cara, essa é a geração T, é a geração das testemunhas, T de testemunha. É o pessoal que sabe tudo o que acontece, mas não tem a menor ideia do porquê as coisas acontecem, né? E eu peguei esse tema e acabei escrevendo um artigo a respeito, mas uma coisa que ficou muito clara: isso não é uma geração que nasceu em tal data e tal data. Sempre existiu gente da geração T, quer dizer, aliás, a maioria da população é assim, né? O pessoal que vê as coisas acontecendo, fala a respeito, mas não sabe por que acontece, então não mergulha profundamente. Como essa molecada está na moda, como a tecnologia apareceu, é muito fácil a gente tentar ligar, né? Falar, pô, geração T é coisa de juventude, mas não é bem assim. Isso é um comportamento do ser humano. E, na verdade, essa geração T está aparecendo mais agora, você acha? Como antes ela estava mais misturada no meio das pessoas que tinham um pouco mais de conteúdo, que iam um pouco mais a fundo, e esse pessoal mais jovem, digamos assim, está ficando mais no superficial, é isso? O que acontece é que hoje em dia você tem muito mais caminho para manifestar a tua opinião, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem blog, todo mundo escreve, todo mundo fala a respeito, e fica mais claro essa superficialidade de opiniões. Antigamente, quem é que dava opinião? É quem está na mídia, né? Eu via as opiniões, eu ligava a televisão, via opinião, ligava o rádio para ver opinião. Hoje em dia, você com a internet na mão, todo mundo tem opinião. E aí fica muito claro como é raso, né? Como pouca gente mergulha fundo. Então, dá a impressão que são as pessoas que estão ligadas à internet, que fazem parte dessa geração das testemunhas e que, portanto, tem que ser mais jovem, porque tem que estar ligado à internet, são os jovens, né? Mas essa geração tem de 90 até 15 anos de idade. É uma questão de postura mesmo, de você entender que você não consegue compreender o mundo só tendo acesso à informação. Não adianta nada ter acesso à informação se você não tem repertório para dar sentido à realidade, né? E muita gente tem isso, tem acesso a todo tipo de informação, mas não sabe o que quer dizer o que está ali, não sabe causa e consequência, não sabe por que as coisas acontecem, é incapaz de exercer o espírito crítico, porque não aprendeu a fazer isso. Simplesmente reproduz o que os outros dizem, conta para os outros o que ouviu, mas não mergulha fundo para ter a sua própria opinião. E a gente começa a perceber isso muito facilmente nas redes sociais, né? Porque todo mundo tem acesso, como você colocou, muita gente fica ali tweetando, né, ferozmente também, e entrando no Facebook, colocando as suas opiniões, mas realmente a gente percebe essa superficialidade. Não tem uma opinião, eles ficam só passando a informação adiante, como você colocou, e a gente percebe isso muito claramente nas redes sociais. E as pessoas tendem a botar a culpa na tecnologia. Não é. Eu fiz um artigo recentemente, quando eu falava dessa síndrome da vending machine. A vending machine é a máquina que vende refrigerante, né? Certo. Você bota um dinheiro e sai um refrigerante ali. Sai a latinha. Todo mundo parece que está discutindo a máquina e ninguém está discutindo o refrigerante. Quer dizer, claro, é muito legal ter acesso a essa informação, é excelente. Eu não desgrudo do meu smartphone, eu não desgrudo do meu laptop, eu vivo o dia inteiro em volta disso aí. Mas a questão é o que você está colocando ali dentro, né? Que tipo de informação está sendo reproduzida? A serviço de quem nós estamos? Que opinião que eu estou colocando ali? Então, há uma preguiça generalizada, quer dizer, é muito mais fácil, em vez de eu procurar entender o que é que eu vou ler, eu vou procurar a lista dos 10 mais vendidos e vou ler um deles, porque alguém já escolheu aquilo que tem que ser lido. Ou a maioria já escolheu, se a maioria escolheu é bom. Exatamente. Onde é que está isso? Quem foi que disse isso? Né? Quem foi que disse que porque a maioria acha que é o melhor? Não é assim. Você tem que ter a tua individualidade, para isso tem que mergulhar profundamente, tem que criar um repertório. E o repertório você cria a partir dos seus erros, daquilo que você lê, do que aprende. Agora, você olha para o sistema educacional brasileiro, olha para a situação em que nós estamos, a sociedade, como é que ela está montada hoje em dia, é muito difícil para um garoto de 17, 18, 20 anos de idade começar a entender
como selecionar essa informação, né? O volume de informação que nós lidamos hoje em dia é um negócio brutal. E escolher aquela informação correta, aquela que está certa, é uma coisa dificílima. Se você não desenvolve esses filtros, você vai ser refém de quem está fazendo isso. Alguém vai dizer para você o que comer, o que vestir, o que ler, que político eleger, e assim vai. Essa situação é da geração T. Né? É verdade, né? A quantidade de informação que a gente tem acesso hoje em dia é uma coisa impressionante, né? Agora, como selecionar isso? Aí vai de cada um, né? Do que você tem mais afinidade, quais são os seus temas de interesse, né? Sim, e você tem que estar atento, porque onde buscar essas informações? Onde é que estão essas fontes? Né? Então, hoje em dia, você com a internet na mão... Você também precisa de qualidade, também precisa Você com a internet na mão, você tem acesso a qualquer informação em qualquer lugar do mundo, toda ela de forma superficial. Eu bato o olho, vejo alguma coisinha, faço um copio e colo, boto ali e está pronto o meu trabalho de escola. O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, eu sou da geração... Se eu vou seguir esses rótulos, né? Deixa eu só fazer um parênteses para você aqui. O pessoal, a geração Baby Boomer, X, Y, Z, agora vem a geração Alpha, né? Isso é uma necessidade brutal da gente botar rótulos nas pessoas, né? E você, quando rotula alguém, você reduz. O rótulo reduz. Se eu chegar num garoto e falar, esse é um Y, eu acabei de definir que esse garoto se comporta assim, assim, assim. Isso não é verdade. Então você tem... Eu sou... O indivíduo é muito mais complexo que isso, né? Eu sou um X cheio de Y, pô. Eu conheço um monte de Y que é pior do que X. A gente estava até conversando sobre isso aqui antes do programa começar. Mas como assim? Eu estou dentro do X, né? Quase no final do X, no começo do Y. Mas tem um pouco de X ali, mas tem muito Y também. Como é que faz para trabalhar isso na cabeça? Como se o rótulo melhor colocar mais de um rótulo, então, que fica mais fácil, a gente fica mais completo. Quando você rotula, é uma tentativa desesperada de limitar. E todo rótulo ele é limitante. Então, isso, para começar, é um perigo, né? Segunda coisa, para mim essa questão de geração X, Y, isso aí é a forma como a garotada reage à tecnologia. Então eu fico imaginando qual seria a geração Y no tempo de Pedro Álvares Cabral, né? Você tem uma certa situação hoje no mundo, em termos de tecnologia, de pressões da sociedade, que faz com que a garotada reaja de uma forma ou de outra. Agora, eu não consigo enxergar uma geração X de 22 anos de idade igual a uma geração X de 22 anos de idade dentro da favela do buraco quente. Entendeu? Se eu for para... Eu vou para o interior do Brasil, numa região miserável do Brasil. Será que tem geração X lá? Será que tem geração Y lá? Será que um garoto de 22 anos de idade que namorou, engravidou uma menina, tem um filho pequeno para criar, esse garoto é assim, ele desiste de tudo, ele larga das coisas, ele fica embirrado, que é o que dizem que é a geração Y, né? Eu acho que isso é muito da reação que cada um tem, e não dá para você rotular. Isso é uma grande tentativa de estabelecer um parâmetro, criar um modelo e tentar, olha, esse modelo é muito bom para se vender esse tipo de coisa, né? Acho que para ficar mais fácil também da gente entender o mundo de hoje, as transformações estão acontecendo na sociedade constantemente, cada vez mais rápido. Que se reduz. Isso é tudo redução. Então é muito perigoso quando você bota um rótulo, no rótulo você vai reduzir e isso, você perde a riqueza da vida das pessoas, né? Até porque é o seguinte, você deve ser geração... 1978. Y ali, X quase, alguma coisa X ali, quase né? Y. Eu sou bem mais que você, né? Mas escuta, nós temos 2 braços, 5 dedos, o sangue que corre é igual. E aqui também, cheio de alguma coisa. É a mesma coisa, eu sinto calor igual você, frio igual você. A reação às coisas, então se eu pegar meu pai, eu me lembro do meu pai, eu sou da época em que a televisão ainda não tinha controle remoto, né? Então, quando surgiu o controle remoto, a dificuldade do meu pai para lidar com o controle remoto é um negócio brutal. Eu dava nó no controle remoto porque eu nasci com aquilo. Né? Então o pessoal olha e fala, puxa, ele é assim porque é de outra geração. Bom, eu sou assim porque eu nasci naquela tecnologia. Né? Então, o pessoal costuma até dizer o seguinte, se você chegar em casa e tiver lá o aparelho de DVD ou videocassete com a luzinha piscando da lâmpada, é porque não tem um adolescente em casa, porque só ele consegue regular o relógio, né? A garotada tem essa facilidade de lidar com a tecnologia, mas eles foram expostos a esse tipo de coisa muito mais cedo, né? Então, isso é uma reação que eles têm à sociedade, ou seja, a sociedade constrói essa questão da geração e essa molecada responde a isso, mas cada um responde de um jeito diferente. Então, eu tenho muito medo de rotular, sabe? Eu acho que é bonito do ponto de vista da gente estudar essa reação toda, mas isso são tribos, e essa tribo muda. Se você tirar do Brasil
e colocar na África, eu quero ver se a geração Y africana é igual à brasileira, né? Então a gente pode dizer que a geração T, né, até com medo aí de rotular todo mundo, ela tem cura, digamos assim, Claro porque ela que pode tem, perfeitamente claro que perceber tem. que ela está fazendo parte dessa superficialidade hoje em dia Sim. e começar a ir mais a fundo nos A assuntos. geração T é uma provocação, meu filho. Esse negócio é uma grande provocação, porque Pra todo fazer mundo as pessoas pararem pra fica pensar, muito né? incomodado. Cara, como assim eu sou um T? Deus me livre, ninguém quer entrar claro nessa que, geração claro T. que é. E a gente colocou isso aí exatamente para criar essa provocação. Quer dizer, você é um T, significa que você não sabe por que as coisas estão acontecendo. Se você não sabe por que elas acontecem, você é refém de quem sabe. Né? E essa questão, se você olhar para o Brasil hoje, nós estamos funcionando assim, quer dizer, a gente perdeu completamente os parâmetros, né? O que era bom ficou ruim, o que era certo ficou errado. Hoje em dia, no Brasil, se o sujeito encontrar uma carteira de dinheiro na rua e devolver, ele vai parar na televisão. Nossa, e mostram assim, inversão de olha valores, né? que loucura, Como o cara se ele fosse devolveu. Um ET, é verdade. Pô, e ele Sendo que fez. isso seria o normal. Ele fez aquilo que se espera. Nós estamos tão invertidos que a gente leva para a televisão para mostrar como um grande exemplo. Né? O que é isso? É uma sociedade de gente que desaprendeu de onde vêm as coisas, desaprendeu de onde vêm esses valores. Né? E tem várias situações, tem várias culpas. Se a gente fosse falar isso, precisava de 10 programas aqui. Né? Mas o que nós estamos fazendo aí com essa questão da geração T é criar uma série de provocações. Eu vou falar, a pessoa tem que ficar invocada. E esse artigo que eu escrevi foi uma delícia, porque eu recebi bordoada de todo lado, né? Imagino. E o pessoal, onde já Vocês se estão viu, rotulando. eu não sou, que absurdo, botando rótulo em todo mundo. Eu falei, cara, eu não estou botando rótulo, eu estou provocando. Se você não é, parabéns. Agora, Saia daí. se vestiu a carapuça, cara, para e pensa um pouquinho. Aí, vamos tentar entender por que essas coisas estão No acontecendo. momento que né? mais se revolta é porque a carapuça pode ser que tenha servido um pouco. Claro, e a questão toda, o grande medo dessa história toda é que quando você faz esse rótulo, você começa a exigir da sociedade ações em função dessa rotulação. Ou uma reação, a ação foi sua de provocar. Claro, Daí não, as eu reações chego numa acontecendo empresa e aí. o cara fala, bom, geração Y gosta de andar de bermuda, então a partir de hoje na nossa empresa todo mundo pode usar bermuda. Porque eu preciso manter aqui os gerações T, os gerações Y, né? Porque se tem bermuda, então todo mundo vai usar bermuda. Quer dizer, você começa a criar uma série de coisas que vão impactar nessa geração no futuro. Ou seja, é uma roda viva, essa coisa, uma constrói a outra. Deixa eu deixar um negócio claro para você. Eu não estou dizendo que não existem essas características, é claro que existem, né? Se você pegar uma garotada, ela é muito parecida, é uma tribo. A garotada de 22 anos de idade, eles se comportam de uma maneira muito parecida, né? Que é diferente da moçada de 30 anos, que é diferente dos de 50 anos. Mas eu montei uma palestra chamada Geração T, que eu abro com um manifesto que começa dizendo o seguinte: o mundo do jeito que vai acabar, essa juventude não tem mais, não sabe de onde vem, para onde vai, são preguiçosos, eles não querem nada com nada, não respeitam os valores, etc. e tal. Esse texto está numa pedra fenícia que tem 4.000 anos de idade. Ou Nossa, seja, então sempre foi problema assim. crônico, A na próxima verdade. geração sempre vai incomodar. Eu incomodei meu pai de montão porque eu era cabeludo, acredite, eu tinha na época o cabelo. E eu era cabeludo e meu pai não se conformava com o meu cabelão. Meu filho, eu fico louco da vida porque ele tem um piercing aqui. E ele já achava que você já não tinha conteúdo por pensar nisso, por ter um cabelão. E ser antes dele, o contestador. meu avô contestou meu pai, o meu bisavô. Então é assim, essa tensão de gerações sempre existiu. A vida toda é assim. O que está acontecendo aqui hoje tem muito mais presença, tá muito mais luz, tem muito mais tecnologia e as coisas são muito mais rápidas. Então nós temos necessidade de discutir rapidamente esse assunto, porque daqui a pouco vai virar. Vem outro. Eu ouvi a semana passada num debate um cara dizendo o seguinte: meu, você tem 10 anos para dar certo. Se você não der certo em 10 anos, vem a próxima geração e te atropela. Eu falo, como assim, Que cara? loucura. Quer dizer que eu aos 55 eu não posso mais dar certo na minha vida? Já tô fora, né? Não há mais espaço para mim? É claro que há. O que tem que haver é essa discussão de como é que essas gerações se interagem, né? E elas nunca vão parar de se chocar, né? As gerações. Não, jamais. Faz parte da humanidade. Ela é assim. Qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aí, tiver filho adolescente, sabe o que se é, né? Isso não acontece só no ambiente familiar, mas sim também no ambiente de trabalho, né? O que está acontecendo agora, que é interessante, e aí sim dá para se discutir como esse impacto, é essa mistura do ambiente familiar com o ambiente do trabalho, né? Então, acabou essa história de horário de trabalho, eu vou para casa com o meu laptop, eu trabalho o dia inteiro. Eu estou com o meu celular, não tenho hora para me telefonar, eu não tenho cartão para bater, eu estou funcionando enquanto eu estiver conectado, ou seja, trabalhando o dia inteirinho. O ambiente profissional invadiu o ambiente familiar e a garotada viu isso. E ela, quando vai para o ambiente profissional, ela fala, bom, se a profissão está lá em casa, minha casa pode estar aqui também. E ela chega nesse ambiente aguardando, cadê meu paizão? Cadê meu irmão? Cadê minha roupa lavada? Cadê? Não tem, eu fico Cadê o rango na emburrado. mesa? Eu fico emburrado porque não tem, né? Então, é natural, está havendo uma mistura e aí sim dá para se criar uma grande discussão, né? Na minha época, quando eu era garoto, entrava às 8,
saía às 18, sábado, domingo, feriado, tudo certinho, tinha regras. Hoje em dia, isso está completamente explodido, né? Pais e mães mais jovens que estão por aí, eles sabem o que significa. Você está andando com o trabalho para onde você vai. Tem um filho pequenininho de 4 anos no teu colo, um laptop do outro lado e trabalhando ao mesmo tempo. Para essa criança que está olhando aquilo, não há mais diferença entre ambiente profissional e familiar. E ela tende a carregar essas coisas em duplicado. Então ela chega no emprego, no trabalho, esperando o que aconteça ali, o que acontece em casa, ou seja, alguém vai se preocupar comigo, alguém vai lavar minha roupa, e quando isso não acontece, ela fica frustrada. E aí começa a grande discussão, quer dizer, como é que a família pode trabalhar isso, né? De dizer para essa criança que o mundo não é aquilo que está dentro de casa, ele não é tão legal assim. Vai ter sofrimento, tem um monte de frustração, tem muita coisa que dá errado. Eu, papai, não sou super-homem, eu estou cheio de medo, eu tenho 1000 problemas aqui em casa, o mundo lá fora é terrível, se você não se esforçar, você não vai ter. Meu filho. E tem muitos pais hoje em dia, eu acho, estão errando muito nessa questão de achar que os filhos já nascem com a obrigação de ser feliz, né? E como se feliz fosse já um direito deles. Eu nasci com o direito de ser feliz, como se para isso não tivesse que batalhar muito, parece que os pais... atrás. Eu estava pensando nisso outro dia e falei o seguinte, acho que esse mundo está tão louco que as pessoas estão com remorso de botar um filho no mundo. É verdade. Então, quando o filho nasce, ela nasce com culpa. Eu botei essa criança no mundo, agora eu sou culpado. Eu vou ter que fazer tudo para protegê-la. Nisso você constrói um casulo. E o dia que você pega essa criança e joga ela no mundo, ela vai descobrir que aquele casulo não existe. E a primeira frustração que ela tiver na vida dela, seja no trabalho, seja com qualquer situação que seja, ela já pode se retrair. Ela vai ficar emburrada e vai dizer, não gostei, vou embora, não quero mais. Que é a característica de, não, essa geração Y é de gente que não fica mais do que 3 anos no mesmo emprego, é de gente que quer subir rapidamente, ele já quer chegar e já quer assumir um cargo de direção, já quer ganhar. Claro que quer. Em casa é assim, pô, eu tenho tudo, por que lá vai ser diferente? Então, essa diferença desses ambientes é um grande nó. Passar por isso e entender que esse ambiente funciona de forma diferente vai levar um bom tempo. Essa molecada dos 22 anos hoje vai chegar até os 35, 40, um belo dia vai olhar para trás e falar, pai, mas é verdade, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. E a vida inteira foi assim. A vida inteira foi assim. Quer dizer, eu não estou pregando, as coisas mudam, o mundo é absolutamente dinâmico. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente do que eu era 10, 20 anos atrás. Grande parte disso por culpa da tecnologia que chegou e mudou meu jeito de trabalhar, mudou meu jeito de ser, mudou a forma como eu relaciono com pessoas. E todo mundo está sendo obrigado a se atualizar. E tem coisas legais. Você pega um negócio como o Facebook, por exemplo. O Facebook está reunindo as famílias de novo. É verdade. Ninguém se via. De repente, você está no Facebook, todos os parentes perdidos do mundo estão lá. No dia do teu aniversário, você começa a receber parabéns do primo que você não via há 30 anos, porque o Facebook proporcionou isso, né? Então, ele te proporciona encontrar essas pessoas, mas ele não é um ambiente de relacionamento. Relacionamento é o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou olhando o teu olho, eu estou vendo você, estou vendo o seu movimento, nós dois estamos nos relacionando. A gente tem que tomar cuidado para não substituir isso, Exatamente, né? Essa é a grande encrenca. O pessoal que está em casa está vendo a gente pela televisão. Não, isso não é uma relação. Não nós é um estamos aqui, mas não é um relacionamento. No Facebook eu tenho 1.500 alunos, amigos. Eu não tenho 1.500 relacionamentos lá. O relacionamento tem que estar em carne e osso acontecendo. E nesse debate da semana passada, era um debate sobre a geração Y, e uma das garotas que apareceu ali e comentou, falou um negócio muito legal. Falou, Luciano, você sabe qual foi a coisa que mais cresceu em volta das universidades aqui no Brasil, que é onde está a geração Y? São os botecos e as copiadoras. São os barzinhos. Botecos e copiadoras. Copiadora para a gente poder imprimir o trabalho e o boteco para juntar com a molecada e tomar. Ninguém troca uma cervejada no boteco por meia hora de Facebook. Ou seja, essa coisa é a necessidade do ser humano, ele tem que interagir, né? Ele não nasceu para viver sozinho. E a questão toda é você enxergar essa tecnologia como um bem, a humanidade vem para nos servir. Se você se entrega a ela de corpo e alma, você vai dançar. Você vai virar um ambiente, eu costumo dizer o seguinte, nós vamos conseguir ficar sozinhos, conectados com um milhão de gente. Então eu entro numa sala, tem 500 caras na sala e está todo mundo sozinho. Porque estão todos eles... Não estão lá, eles estão onde a tecnologia os está levando. Isso né? tem que tomar muito cuidado mesmo. Agora, essa geração T, apesar de ser uma brincadeira, apesar de ser uma provocação, ela existe, ela está aí. Claro que existe, né? claro que E existe. sempre existiu, como você colocou aqui, né? Existem pessoas da geração T de todas as idades. Mas isso é um predomínio ou uma... digamos que uma vantagem, não é vantagem nenhuma ter gente assim, mas seria um predomínio do Brasil ou isso acontece no mundo inteiro também? Isso é mundial. O que a gente vê que acontece é o seguinte, existem países que tratam a questão da educação e da cultura de forma diferente do Brasil, né? Aqui a situação é um pouco complicada porque nós temos alguns complicadores, né? Um deles é esse aparelho maravilhoso que nós estamos aqui. Eu acho que nenhum país do mundo sofre a influência que a televisão faz aqui no Brasil. Eu tenho gente no Brasil aqui, são milhões, cuja única janela para a humanidade é a televisão.
Então, isso muda o jeito das pessoas serem, né? E faz com que o país se comporte de uma forma diferente. Você consegue mobilizar muito mais do que se você for para um outro país qualquer que tem uma situação diferente, onde a televisão não tem tanto impacto assim, outras mídias funcionam, ou tem mais leitura, onde o pessoal lê muito mais do que lê aqui no Brasil. Isso vai acabar criando uma série de diferenciações culturais que fazem com que, digamos que esse nível de emburrecimento seja um pouco menor, né? Mas isso não é mérito do Brasil. Você viu a Finlândia agora? A Noruega agora, o que aconteceu lá na Noruega. Absurdo, né? Como é que pode um assassino branco, rico, de olhos azuis, bonitão, ir lá e matar todo mundo? Acima de qualquer suspeita. Isso está em qualquer lugar do mundo. É Nós somos seres humanos e isso funciona igual, né? Então não podemos olhar também e falar, é assim porque isso aqui é o Brasil. Se não fosse o Brasil não seria assim. Cara, é a mesma coisa. A questão toda é, de novo, é o chamado individual, né? Qual é o meu papel dentro desse processo? E eu acho que fica também aí um recado para que os professores, para os educadores também, né? Para que dessa conversa toda, acho que a gente pode tirar isso também de positivo, que eles provoquem mais, Sem né? dúvida, sem essa dúvida. coisa do pensar, do ter a sua dúvida. própria opinião, de ande com as suas pernas e não com a perna do outro. Eu acho que isso também é essa importante. coisa de só copiar, né? Isso tem que parar. Eu não posso só copiar e eu tenho que saber do que está se tratando. Eu quero ouvir tua opinião. Eu não quero que você me repasse a opinião que você viu de alguém. Eu gostaria de ouvir a tua opinião. E vamos né? discutir as ideias, E né? Que isso é muito contrapor a minha enriquecedor. opinião. Agora, se eu não tenho opinião de nada, como é que eu faço para buscar? Eu vou ter que ampliar meu repertório e partir para buscar essa informação. Pô, o que você está lendo, hein, cara? Leia, cara, é tão fácil, é só ler. Se você lê, isso vai te ajudando a ampliar o repertório e passar a ter opinião própria. Esse é o grande nó. Esse papo é muito bacana. Aliás, eu queria ter aberto um pouco mais aqui, falado um pouco mais da X, um pouco mais da Y. Bom, já está convidado para voltar, viu? Volto, claro que eu posso. Eu agradeço a sua presença, Luciano Pires, que é comunicador. Vou deixar um telefone aqui para contato. Se quiser xingar também, para falar do rótulo aí, pode deixar, já fizeram isso bastante também. 0 operadora 11 2183 8383. 2183-8383. Tem o site também, www.lucianopires.com.br. Muito legal esse assunto, Obrigado, viu? obrigado. Muito legal Obrigado mesmo. pelo convite. Obrigada, até uma próxima, Tchau, tá? até mais. Tchau, tchau. Que legal, que papo gostoso, né? Sempre bom conversar com